Para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Guimarães Rosa, eu sou arquiteto e urbanista e fundador aqui desse perfil do Projeto Potente. E para quem também não conhece, a gente tem uma live aqui chamada, né, Live Série Repertório. E essa live a gente tem como missão trazer arquitetos convidados para que a gente consiga absorver repertório, né? A gente sempre fala aqui da importância de se ter repertório, mas não qualquer repertório, né? Repertório de qualidade, portanto, de projetos potentes. É, e então hoje eu trago aqui os nossos convidados, né, o João e o Matheus, já já vou apresentá-los aqui para vocês e eles vão trazer para a gente hoje a Casa Odara. Tá? Se vocês me permitem, deixa eu só apresentá-los aqui e fiquem à vontade para me corrigir qualquer coisa ou acrescentar alguma coisa, tá, Matheus e João? Ok, Então, eu beleza. vou aqui, abre aspas, eles me enviaram, né, esse breve escopo aqui. Então, o escritório foi fundado em 2017 e, abre aspas, né, fundado em 2017, nosso escritório é composto por dois sócios fixos, o João, Marcelo e o Matheus Schneider. Schneider, com a colaboração dos arquitetos, com colaboração de arquitetos convidados, né, esporadicamente, adotamos uma estrutura itinerante com espaço físico reduzido, o que nos permite ser mais flexíveis e adaptáveis, né, às necessidades dos projetos. A filosofia do escritório é envolver o cliente ativamente no processo de desenvolvimento, traduzindo suas necessidades e desejos em projetos arquitetônicos factíveis, sempre respeitando o orçamento e as preferências individuais de cada cliente. Temos um envolvimento profundo com o canteiro de obras e acreditamos que a construção é uma fonte profunda de aprimoramento e do desenho arquitetônico, perdão. Os sócios, então, é o João e o Marcelo, perdão, o João e o Matheus. A formação de ambos, né? Eles são graduados pela Escola da Cidade em Arquitetura e Urbanismo no período de 2013 e 2018. Conquistas profissionais, eles destacam, né, as suas obras executadas, finalizadas, né? Então a gente tem obras como, por exemplo, uma lista infinita aqui, gente, mas eu vou reduzir aqui um pouquinho. Então a gente tem a Casa São Jorge, a Casa Biriba, Rubro Negro, depois quero até saber o porquê desse nome, né? A Casa Valquíria, Xingu, Manga Rosa, Odara, que é a que a gente vai ver hoje, e tem projetos em execução, como a Casa Caravela, a Zembel, a Casa de Maria, enfim, entre outros projetos. Bom, meninos, sejam muito bem-vindos. Queria muito agradecer a presença de vocês, né? Vocês são pessoas incríveis, além de bons arquitetos, pessoas incríveis, e estou muito feliz de tê-los aqui hoje nessa última live da série Repertório, com esse projeto que é tão potente, né? Os meninos até me perguntaram por que eu tinha escolhido a Casa Odara, por quê, né? O que que tinha me chamado a atenção, e o que eu disse foi que é um projeto potente e que, sobretudo, é um projeto que, quando a gente olha a fachada, né, me parece ter uma certa simplicidade, mas quando a gente olha a fundo, é um projeto que tem muita complexidade, tanto no sentido plástico como técnico da coisa, né? E é isso que a gente vai desvendar e eles vão tentar aqui mostrar pra gente, né, a Casa Odara. Então, é isso, vou passar a palavra para vocês e fiquem à vontade aí, como se a gente estivesse aqui batendo um papo. Fala, João Paulo. Prazer em recebê-lo. É um prazer gigante, muito legal que você tenha entrado em contato com a gente. Eu acho que a gente bateu o santo desde o começo. Eu acho que foi bem legal isso. E estamos animados. Estamos muito animados para dividir um pouquinho do nosso processo com vocês. Maravilha. É, boa noite a todos. Também é um prazer aí fazer parte aí do programa. A gente achou bem bacana isso também de poder compartilhar um pouco do nosso processo criativo, de como que uma casa toma forma, né, do nosso processo e para que as pessoas também entendam um pouco, né, como nós trabalhamos e como a casa não surge de uma ideia só, né, uma lâmpada que vem, vai ser assim. Então, a gente está aqui nessa live querendo mostrar como que esse processo criativo se formou e como que essa casa, né, a Casa Odara, falando mais precisamente, como ela tomou forma, né? Uhum. Então, a gente vai, tipo, a gente vai dividir a apresentação mais ou menos em três partes, né? A gente tem essa primeira parte que a gente vai apresentar
basicamente como que a gente chegou num conceito, né, com a apresentação que a gente apresentou para o cliente. Uhum. Aí a segunda fase a gente apresenta algumas fotos do processo de obra, e a terceira fase a gente apresenta algumas fotos dela pronta, né? Dela de Uhum. fato construída e bela e plena, e depois ela acabou sendo a famosinha da internet aí, né? Que viralizou até, e ela é a preferida aí do pessoal da internet. Então, nada. Daí por isso que eu acho que também o João quis falar sobre ela, né? Porque temos outras casas interessantes também, Sim, mas todas ela são. é uma casa super bacana de conversar, assim, de trocar Sim. uma ideia, né? Uhum. Então, você tem alguma coisa a acrescentar, Matheus? Não, eu acho que é isso. Acho que vamos lá, vocês vão Ah, e ver. também falar para os ouvintes enquanto a gente estiver apresentando, se tiver Isso. alguma questão, assim, quiser parar para conversar, a gente está disposto também a isso. Então, eu Sim. vou dividir minha tela, vocês me avisam Tá. se a tela vai estar. é, Vocês conseguem ver a minha tela? Sim. Eu tô vendo. Perfeito, então. Então, aqui a gente vai começar a apresentar a Casa Odara, né? Esse é o estudo preliminar 2. Para ser sincero para você, a gente teve uma versão anterior, mas que nada mudou praticamente. Então, são coisinhas, são pequenos detalhes. Uhum. Então, geralmente, quando a gente começa, sei lá, quando o cliente se aproxima de nós para conhecer um pouco da do nosso trabalho, e esse cliente, ele, por coincidência, foi um cliente que ele chegou por nós meio que via internet, mas depois a gente descobriu que a gente conhecia algumas pessoas da família, né, Matheus? Sim, é verdade. É Mas verdade. foi bem bacana. O cliente, ele é um casal, né? E eles têm 2 filhos cada um, né, do casamento, do primeiro casamento, né? Então são 4 filhos e os dois, né? Então eles têm filhos na fase de adolescente, e eles têm filhos mais jovens, assim, com 8, 10 anos também, né? E uns de 16, 17, né? Então a gente fez essa reunião de briefing. Eles compraram um terreno de 643 metros quadrados. Basicamente, ele tem uns 14 de frente por 40 de fundo, né? E eles queriam. E a gente, geralmente, no briefing, né, a gente começa a tentar extrair coisas do cliente, né? Essa fase de projeto, né, que é o briefing, a gente acha muito importante. Matheus, você vai me complementando aí, hein? Esse é ótimo, esse é ótimo. Tá? Então, Uhum. essa fase, geralmente, a gente toma bastante cautela, a gente tem bastante cautela, né, para conversar com o cliente, para tentar entender de fato quais são as necessidades, né? Se a casa é uma casa só de veraneio, se é uma casa para moradia, se é uma casa, se é uma casa que ele vai fazer com o intuito de investimento para aluguel de verão, de B&B, ou se é uma casa que eles só vão veranear a família. Então, são questões que a gente começa a abordar com o cliente para tentar descobrir qual que vai ser esse produto, né? Então, no caso da Casa Odara, né, o terreno também valorizava muito a vista para o fundo, né, que é o pôr do sol, né? Eles valorizavam também bastante a área da casa, a área social, né? Então, meio que sala, cozinha, ser o coração da casa, né? Onde é o ponto de encontro, né? Da casa. Eles também gostam muito do estilo de arquitetura, dessa arquitetura tradicional de Trancoso, né? Assim, mais um colonial meio tropical, assim, né? Mas ao mesmo tempo eles não eram muito fãs do colonial em si, né? É. E eles queriam um programa que seriam de 4 a 5 suítes, né? É um programa bem extenso, varandas cobertas, coberta para o pergolado, piscina com banheira, banheiro social, lavanderia e depósito, despensa. Gostariam de um pé direito duplo, de uma casa térrea, né? Mas que Uhum. pelo tamanho dela não daria para fazer, né? Aquecedor solar,
e algumas coisas que também a gente já acaba arrancando no briefing, coisa que eles não gostam também. Por exemplo, tijolinho aparente, caixilhos modernos, né? Vários Uhum. bangalôs. Então a gente consegue aí, tipo, adquirir certas informações. Também geralmente a gente é bom saber o que gosta, mas é bom saber o que não gosta também, né, Matheus? Sim. Fala aí. E esse briefing é uma das partes mais importantes mesmo na nossa concepção. E é a nossa bibliazinha do que a gente vai seguir das questões que o cliente tem, né? Então, a nossa brincadeira interna é pegar esse briefing, internalizar ele muito bem, com as diretrizes do lote, que são obrigatórias, mas com essas coisas que as pessoas, que os clientes gostam e não gostam, e ir para dentro do projeto. Quando a gente entra para dentro do projeto, depois a gente faz até essa averiguação. E aí, o que a gente atendeu ou não? E Uhum, uma taxa de sucesso boa é quando a gente atende tudo, né? A gente, uhum. entre nós, a gente fala, acho que foi 100%. Nossa, teve aquela Mas coisinha que não foi. ao Mas mesmo tempo o cliente também tem que entender que tudo, muitas vezes, você tem que abrir mão um pouco de uma coisa é, para ter a outra. Então, claro, entra nessa fase de equação, né? A gente é, acha, assim, eu tenho muito essa visão de equação. Você tem uhum, o que o terreno tem, que a gente vai ver daqui a pouco, você tem os desejos do cliente, você tem as coisas que são possíveis, as coisas impossíveis, e fazer isso dá num coeficiente positivo, né? uhum, E, é bem isso. e a gente E sempre está aí olhando para o briefing. então, as considerações do lote, né? A gente tem aqui o taxa de ocupação 30%, coeficiente, recuo de frente, fundo, lateral e tudo mais, né? Então, vamos que vamos. Aqui é uma referência bibliográfica, né? Que é de um projeto super bacana do Renzo Piano, o escritório dele em Gênova, na Itália, né? Tipo, é um projeto que ele começa a usar esses níveis, né? Então, é uma referência que a gente nós nos apoiamos nisso, mas ao mesmo tempo não é que nós íamos fazer igual, né? A gente gostou do jeito que ele começou a usar o terreno e é um arquiteto assim que a gente admira muito, então foi uma referência que a gente começou a olhar também esse projeto com uma cara de, putz, ó, na Casa Odar o terreno é parecido, talvez usando os níveis a gente consegue ter uma amplitude no pé direito, no caso, aqui no caso ele trabalha com um telhado uma água, né? No nosso caso foi diferente. Então Sim. só uma referência ali, é uma pessoa para dar uma olhada, para ver como é que ele trabalhou, para a gente poder fazer o nosso, né? De que eu fato, acho né? que eu acho que tem muito a ver também aquele slide com um post que o João Paulo fez, não sei se hoje ou ontem, sobre não sei, ele fazia uma comparação entre referência e cópia ou quase ou ter aquilo ser agarrado na referência, né? Que você chega quase a, a, sei lá, fazer um possível plágio sem querer. Que é isso, é uma Sim. referência que pode uma referência não é isso, não é que a gente vai, não é uma cópia do projeto, é muito longe disso. Geralmente as nossas referências é uma semente, mas que Né? de outra árvore, assim, é, é como vão partir desse olhar, só que não ficar olhando para aquela referência para tentar fazer aquilo acontecer, né? Porque Não cada mimetizar, caso né? não mimetizar, né? Cada caso é um caso e uma referência, uma inspiração para uma coisa é muito diferente. O resultado final tem que ser necessariamente outro, porque é outro lugar, outros clientes, outras demandas, né? Tem que ser outro resultado, com certeza. Perfeito. Perfeito. Uhum. Então aqui a gente segue com algumas referências que geralmente a gente mostra para o cliente, cimento queimado, as portas, o tipo de pia, né? Tipo, o tipo de acabamento, a telha aparente, né? No caso. Ah, aqui, tipo, essa referência de meio que uma casa meio que singela, né? Tipo, com esse deck, com essa conexão entre piscina, o dentro e o fora, né? Também é bem interessante. Aqui algumas referências de nicho, um pouco pegando um pouco de decoração, um pouco de acabamentos. Vocês conseguem ver meu mouse? Sim, tô vendo. Aqui um Tá pouco do reboco, né? O reboco Santa Fé, ele é mais ondulado, é mais carregado. Essa relação entre piscina e natureza, né? Então a gente começou a jogar algumas referências que a gente Uhum. achava bem interessante para o projeto, né? Tipo,
Aqui também essa piscina com essa vista para mata, aqui um pouco uma referência um pouco de mobiliário, né? Aqui uma referência também de uma mesa de jantar com vários vasinhos, com várias luminárias, né? Aqui é uma referência de cestos, aqui um pouco de cimento queimado, né? Materiais, como funciona o cimento queimado com o branco, com a madeira, com um pouco de corda, né? Com a vegetação também. Aqui um pouco dos materiais, né? Então é cimento queimado, madeira, água, são os principais, né? João, Só que a gente ainda numa plantinha bem básica de situação, o terreno deles é esse 14, o Fala, João norte. Paulo. Fala, João Paulo. ô, João, só para te perguntar, desculpa interromper, essas imagens que você tá mostrando para a gente, ela entra em que momento do processo? Antes ou na apresentação? Na apresentação, Na, eu é, vou explicar na, um pouquinho. não, A gente, a gente tem essas imagens, tipo, quando nós estamos projetando, a gente faz um estudo de imagens também para a gente ver o que geralmente a gente, tipo, é meio que um storyboard para nós, né, arquitetos, assim, putz, ó, contato com piscina com a natureza, Reboco Santa Fé, aqui, vamos explorar um pouco de nichos em algum lugar da casa, então vem tudo meio que simultâneo, né? São as referências, é o meio que o briefing, é a implantação, né? Que agora a gente entra nisso, né? O lote, o posicionamento solar, o vento. Pode sim. falar, Matheus. Não, onde elas chegam, essas referências no processo, na ordem dos fatores, geralmente a gente faz esse briefing com o cliente e abre uma via de contato com eles. Pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, etc e tal, e a gente já vai trocando essas coisas. Aí, se eu não me engano, umas 2, 3 imagens dessas são referências dos próprios clientes, que eles feedaram a gente. Se faz Sim. sentido, entra nessa apresentação. Essa apresentação, dessa maneira que você está vendo, quando ela vem? Ela vem o tempo de projeto depois. A gente senta com o cliente, faz o briefing. Se enclausura, eu e o João, a gente fica batendo cabeça, desenvolvendo todas essas coisas, para chegar com essa apresentação. Então, essas referências vêm seria a apresentação do projeto para o cliente mesmo, depois que a gente andou com isso, né? Sim. Trabalhou, puxou essas referências, puxou todas as coisas e apresenta, né? Mas como o Matheus falou, né? São referências tanto que eu gosto, que o Matheus gosta e que o cliente gosta, que a gente tem um grupo que a gente faz e eles vão postando também, isso daqui eu gosto muito, isso daqui também. Então a gente meio que abre esse grupo depois do briefing e eles vão enchendo de coisa lá, gosto disso, tanto que a gente até pergunta, posta aí algumas coisas que você odeia, sabe? Tipo, é Legal. bacana ver o que o cara odeia, né? Sei lá, odeio a cor marrom, sei lá, sabe? Tipo, pô, odeio marrom, tem gente que odeia marrom, sabe? Ou coisas Então, mais sérias que super atrapalham, né? Tipo, gosto de blackout. Não, gosto de acordar com a luz do dia. Uhum, Isso é muito importante na definição uhum, do caixilharia, de onde você vai colocar os quartos na casa, putz, ar-condicionado também, se a pessoa quer ou não quer. Isso faz muita uhum, diferença, assim. uhum. Então, realmente, isso é um processo trazendo bem o cliente para dentro mesmo, para atender as necessidades dele, né? Perfeito. Então aqui a gente está Uhum. nos materiais, aqui é uma situação, uma plantinha situação, o terreno deles é esse 14. Vale ressaltar que o fundo do terreno deles aqui é uma APP, então uma área de preservação permanente, então essa área aqui eles sempre vão ter essa vista, né? E basicamente aqui são algumas fotos do terreno, é esse daqui, né? Então ele é um terreno que ele vai descendo assim, ele desce mais ou menos uns 8 metros do começo até o final. Assim, E ele vai descendo 8 metros e meio que ele desce, ele não desce meio que reto, ele vai descendo meio que torto, assim, né? Dá para perceber nessa primeira foto aqui, ó. Tipo, ele desce para trás, mas ao mesmo tempo para o lateral, assim, né? pro lado direito dele, no fundo, ele Aqui, desce ó, as bastante. curvas de nível aqui, ó, dá É. para ver bem, ó. Então ele vai descendo meio que lateralmente, assim, até chegar Uhum. aqui, que é o ponto mais baixo do terreno, né? Sim. Então esse é o terreno, o norte tá para cá, para a rua, né? O sul tá para cá,
meio que na vista, né? A vista é meio que um sul do oeste, assim. O vento predominante é o nordeste, né? Que ele vem por aqui assim, norte-nordeste. E o sol nasce mais ou menos aqui, assim, e vai se pôr aqui. Dependendo, no verão ele se põe mais aqui, no inverno ele se põe um pouquinho mais para cá, assim, né? Então aqui a Uhum. gente tem o terreno, linhas de recuo frontal, de trás e das laterais. Uhum. E aqui a gente começa a estudar, fazer um estudo de massas, né? Então a gente pode usar 30% do terreno, então a gente pode usar 193 metros quadrados, que seria esse retângulo aqui seria o máximo, os 30% de uso, né? Então a gente sabe que mais que isso também a gente não poderia fazer, né? Uhum. Então, esse é o estudo de massa que a gente fez. Então a gente começou a brincar, a gente começou a pensar, pô, se tivesse 3 volumes, como é que seria essa passagem? Onde é que a gente conseguiria encaixar a piscina? Então a gente começou a pensar em várias formas dessa casa, já sabendo do vento predominante, do sol, sabendo das condições do terreno, né, da geografia do lugar, sabendo que aqui a gente tem as vistas, né, bonito. Então a gente Uhum. começou a desenvolver esse pensamento, vamos trabalhar com as massas, né? Então esse foi o primeiro. Aí o segundo a gente começou a já pensar, putz, aquele jeito não daria certo, mas talvez se a gente começar a ter uma massa na frente e uma atrás, talvez uma passarela, talvez a gente Sim. comece a ganhar um pé direito, porque a gente consegue descer aqui para a área mais baixa. Então a gente começou já a pensar já meio que tipo de uma forma que conseguisse já a ter um pouco de um entendimento do lugar, assim, né? Sim. E tem uma questão que é justamente esse entendimento do lugar, né? E a gente, como a gente trabalha aqui na Bahia há bastante tempo, e nessa região que a gente está, próximo de Trancoso, a gente entende muito bem das insolações e do vento. Então, por exemplo, separar os blocos era uma coisa que era necessário, tanto para ter circulação de vento, vento cruzado, e também para deixar as sombras, as entradas de luz ficarem legais nessa casa. Então foi uma coisa assim, é sempre com isso na cabeça, né? Não é só um jogo de massas. A gente vem sempre levando. Por isso que está aí no slide. O vento e o sol tem o tempo inteiro nessa questão, né? Perfeito, perfeito. E também a gente sabe que aqui a Ó, gente tem um terreno, a gente tem um outro terreno, no caso eles têm o mesmo recuo, então a gente sabe que alguma coisa vai estar aqui no futuro e outra coisa aqui. Então, por que que talvez eu abriria, fizesse alguma coisa, ou colocasse a piscina aqui, porque o vizinho aí já não ia ter tanta privacidade. Então tem várias questões que também a gente também tentou ver, tipo, prever um pouco, né? No caso, o G13 ele começou a construir quando a gente estava meio que no meio da obra, e o G15 continua vazio ainda, né? uhum, Então, opa, então aqui a gente começou a perceber onde a gente tinha essa passarela, a gente já começou a ver que a gente conseguiria ganhar pé direito quando descendo aqui, né? Tipo, que a curva de nível desce, então, consequentemente, a gente desceria a laje, a gente teria menos estrutura, né? Fora da terra, então a gente teria a estrutura ainda, estaria um pouco palafitada, mas os pescoços do pilar seriam menores, então a gente teria uma certa sim, economia de material, de forma, né? De tudo uhum, acompanhando a casa com o terreno, né? Então, e a gente chega numa planta mais ou menos que são essa entrada, esse corredor bem marcado, né? Essa simetria dela desde o começo, né? Você consegue estar aqui na entrada e você consegue ver tudo isso até o jardim e a piscina, né? É uma coisa, é uma casa bem simétrica, né? Onde você tem essa circulação bem pontuada aqui e, e essa circulação ela conecta com a casa inteira, né? Ela conecta primeiramente com esses 2 quartos dos adolescentes, eles podem sair, voltar a hora que querem, não incomodam se chegam tarde ou não. E aqui, de fato, o terreno começa a descer um pouco, então a gente desce 3 patamares para chegar nesse volume maior da casa, né? Onde aqui a gente sobe para a suíte master ou para a segunda suíte da casa, ou a gente desce para onde vai estar o programa maior da casa, o coração da casa, que é onde a gente ganha o pé direito duplo. Aqui a gente tem um quartinho de camas de solteiro, lavanderia e banheiro para funcionário, lavabo,
aqui uma sala de TV e esse coração da casa que está aqui presente com a vista para o mato, com esse pergolado e com a piscina, né? Então, basicamente, e aqui teria a suíte master e a suíte com esse pé direito duplo, um telhado, duas águas, que a gente pensou bem simples, e a ideia era que essa entrada da casa seguisse um pouco as entradas das casas de Trancoso tradicional, uma arquitetura de duas águas, uma entrada singela, onde você, entrando nessa casa, você iria começar a descobrir ela, né? Descobrir de fato, assim, tipo, a gente brinca, o Matheus é a casa da Alice País das Maravilhas, né? Quer complementar, Matheus? Alguma coisa? Eu volto ali um pouquinho. Volta aqui um pouquinho. E aqui também tem, assim, uma coisa que que enriqueceu muito o projeto foi o uso absoluto do terreno de todas as possibilidades possíveis para isso, né? É uma história que a gente tem que é muito melhor ter as limitações num terreno do que ter uma tela em branco, né? É muito bom ter uma moldura muito bem definida e uma tela pequena, por assim dizer, para atuar, porque realmente essas diretrizes mandam muito no, no Quanto mais projeto. premissa, melhor. E a partir disso nasceram algumas coisas muito interessantes desse projeto, que o que eu gosto muito desse projeto, que dá mais o efeito que a gente busca de deslumbre mesmo, né, de começar no pé direito pequeno, na carinha de casinha e ter aquele salão embaixo, é também um recuo que a gente pôde aproveitar na legislação do condomínio, que é, se você tiver 3 metros de recuo para um lado, você pode ter 0 no outro. E isso permitiu a gente fazer a cozinha da maneira que é. A cozinha tem um pé direito mais baixo e a própria cozinha é embaixo de um pergolado, que fica muito legal também. Foi uma coisa assim que o terreno e a legislação do condomínio que está a casa que permitiu a gente fazer. E é muito Uhum, legal isso, assim, que o que poderia ter sido uma adversidade virou um, um ponto muito legal no projeto, né? perfeito. E aqui basicamente você consegue ver nesse corte assim que a casa você entra por esse corredor, né? E o terreno vai descendo naturalmente. Aqui a gente teve que tirar um pouquinho. Uhum, E aqui tem a sala de TV e esse deslumbre que é esse pé direito duplo aqui, com a vista para a mata, o uhum, pergolado, e aqui a gente fez um aterro, né? Para o sim, cliente queria também tocar o pé na grama, né? uhum, Então, nesse caso, a gente fez um aterro aqui com a piscina aqui e a casa de máquinas da piscina aqui embaixo. sim. Então, e aqui é só uma perspectiva também, meio que da estrutura da casa, com esse pé direito duplo esse eixo, né? Esse corredor, né? Que conecta a casa inteira, né? Com a cozinha que eu tava falando ali, ó, embaixo do pergolado, né? Bem aí, exato. Uhum. A gente conseguiu Uhum, usar desse artifício para conseguir grudar ela aqui. uhum, Aqui, ó, são desenhos do quarto, só por um entendimento do cliente, né? E aqui dos dois quartos dos adolescentes, né? uhum, Aqui seria essa vistinha singela da casa, né? Então a gente queria ter essa ideia de uma casinha de duas águas, dois quartos aqui e esse corredor fazendo a uhum, conexão da casa inteira. Essa daqui é uma vista dos fundos da casa, com a piscina, com a varanda e a sala, e esse pé direito duplo. E aqui a gente tem as duas vistas laterais, né, do vizinho, aqui é a parede da cozinha, e uhum, aqui é a outra vista que a gente não tem a cozinha, né, que a gente só tem os quartos e a sala. sim. E aqui a gente tem algumas fotos, alguns renders, né, de como que a gente imaginou essa casa, né. Aí depois é legal também ter o comparativo, que a gente tem uma foto que é um ângulo bem parecido com esse, assim, daí é bem Uhum, interessante ver que é bem semelhante o projeto do que de fato foi construído, né? uhum, Então aqui também a gente tem essa fotomontagem, aqui também, de um outro ângulo, da piscina, que a gente brinca com aquelas redes horizontais. Aqui a suíte master, aqui a passarela, uhum. aqui a entrada, fachadinha.
o corredor, o quarto, aqui chegando na sala, a sala de novo. E aqui é só um quadrinho de áreas, né? Tipo, para o cliente entender que essa primeira entrada aqui, os quartos e o corredor são 50 metros, aqui é a área de circulação, área de quartos e serviço, área de sala, pé direito duplo, pergolado, aterro, piscina, escadas externas, né? E Uhum. basicamente essa é a apresentação, né, que a gente apresentou para o cliente. Essa sempre é a nossa primeira apresentação. A gente já vem na nossa. A gente entrega bastante para o cliente nesse sentido, né? No processo, a gente já vem com tudo e sempre com porquês, né? A gente tem os porquês dessas questões todas, né? Então, a gente gosta desse processo porque realmente deixa o cliente bem a par do projeto dele, né? E sempre depois dessa apresentação, a gente oferece um vídeo 3D para esse cliente, para ele dar a volta na casa inteira. Um vídeo longo, extenso, que não é para fins comerciais nenhum, é para fim de ferramenta para o cliente entender o melhor possível o projeto dele. E eu Uhum, digo mesmo sobre essa apresentação. Você pode ver que é uma apresentação no quesito design gráfico, ela não é extremamente elevada, ela não é como as nossas pranchas de faculdade de arquitetura. Ela é realmente trabalhada para o entendimento absoluto, para não dar confusão, entendeu? Para o cliente. A gente pensa em reduzir bastante a apresentação nos sentidos gráficos e etc., para realmente o cliente poder ver o projeto, né? O e projeto, aí, só o projeto, não se confundir com gaivota, com árvore, com um monte de coisa. A gente fecha ali para ele sem subterfúgio, sem muita enrolação, né? perfeito. E aqui a gente tem algumas fotos do processo construtivo, né, da obra em si. Essa é a fachada, aqui é a Uhum, parte da sala, uhum, aqui é esse meio nível que sobe, né, que chega lá na rua, sim, outra parte da sala. Aqui o pergolado coberto, né, com as biribinhas. Aqui uhum, a estrutura do telhado, fazendo a bancada da cozinha. sim. Essa construção foi complicado e fazer essas duas lajes ajudou muito, porque a gente não tinha área, né, para o É, projeto. Então, era um essas duas terreno muito lajes, difícil de estocar material. muito difícil, muito difícil. E é isso. O bloco da frente foi feito, a cobertura dele foi feito primeiro, ele virou o barracão de obra, o próprio bloco da frente. Depois, esse bloco, depois como foi coberto também, foi estoque de tudo, assim, foi uma obra bem interessante. Mas as duas lajes, os desníveis das duas lajes ajudou muito a execução dessa obra. Pé direito aí, Meninos, qual foi o tempo de processo de projeto para o projeto ser concluído e a obra? Tempo de projeto, a gente geralmente, é, a Casa Odara de projeto foram 3 meses de projeto. É. E, e aí depois tem a aprovação da prefeitura, isso daí demora um pouco. E aí depois de obra, a gente fez ela em 12 meses, Matheus? 12, acho que foi 12 meses, sim. Foram 12 meses, né? Foram 12 Uhum, meses. A gente administra a obra, então, dos nossos projetos. Então, essa obra foi administrada por nós, porque daí também a gente tem um controle bem rigoroso do nosso desenho, né? E foram 12 meses, na real foram 11 meses trabalhados, né? 12, foi em demorou um 12, ano, porque foi tem um as ano. férias do condomínio, então, Uhum. mas foram 12 meses de obra. O, eu acho que uma coisa legal de falar desse projeto, que ele, assim, para ele acontecer, olha aí, visto de fora aí, do lado vai construir uma casa aí, né? Então, na verdade, o efeito já acontece em vários ângulos, e agora está construindo também, João, esqueci de te avisar, eles estão construindo.
Nunca vi isso, a gente torcer para construir uma casa do lado, mas a gente quer sim, porque o partido vai ficar mais claro, entendeu? Porque o bloco do fundo vai ser escondido pelo bloco da frente, né? E vai dar, É, o efeito da casa vai ficar melhor ainda. Mas o ponto que eu queria falar é sobre essa casa, se fosse, ela, a gente precisou fazer algumas casas para chegar nela, no sentido da experimentação com a estrutura de madeira, né? Com a estrutura de eucalipto tratado. Para a gente entender desses vãos que a gente ia conseguir, não tem muito cálculo, não tem muita literatura sobre o eucalipto roliço. E requer muito entendimento no sentido dele mesmo. Um eucalipto às vezes vai aguentar determinado vão e outro não. Eles podem ter bitola parecida, mas precisa de olho, né? E isso foi muito importante nessa obra, assim, a seleção da estrutura, a seleção da equipe especializada para fazer essa carpintaria toda, e o nosso conhecimento também empírico de fazer há muitos anos, e sempre, cada ano, cada projeto, a gente foi testando um pouquinho mais como esse material trabalha, né? Porque é a estrutura da casa. O concreto armado vem até a fundação, né? Depois já vem lajes pré-moldadas e pronto. E é, de estrutura da casa mesmo tá no eucalipto. é. Legal também é essa janela, né, que a gente desenvolveu também, que é uma janela bem tradicional de Trancoso, né, com as persianas, você consegue ter circulação de ar muito boa e privacidade. E a gente desenvolveu uma onde você consegue fazer isso e consegue pivotar. Então você pode pivotar ela para qualquer, para deixar ela de qualquer canto assim, que você consegue ter uma privacidade do cliente, né? E mesmo assim você consegue ter a vista para a natureza. Então essa janela foi bem bacana de ter desenhado, né, Matheus? Sim, sim. Um outro ponto sobre o projeto também. Ah, tem um velho ditado na Bahia que precisa ser seguido. Olha o lixo que a gente fez. Esse lixão a gente desenvolveu também o desenho. Ele é um basculante. Legal. O, mas um ditado que precisa ser seguido na Bahia, e o que a gente vê assim, que essas coisas vão ficando muito importantes. Quanto mais tempo você fica no lugar, por isso que eu digo, o arquiteto da região, quando a pessoa tá empregada no trabalho, na arte de arquitetura, é muito interessante usar arquitetos regionais, né? Porque entendimento da chuva e dos ventos e da umidade é muito importante para a gente conseguir propor essas coisas. Por exemplo, nessa foto, essas aberturas, como fazer a vedação na chuva de vento disso, No ou caso também. aqui, ó, onde está meu mouse, isso daqui tudo é aberto. A casa Uhum, respira. uhum, Então, quando a casa está fechada, não tem mofo. Essa casa ela respira bastante. Aqui não entra água, porque a gente tem um beiral também sim, bem grande. Então, tipo, aqui a casa respira. Aqui já é fechado. Então, aqui já a é, casa tipo, bate luz, mas aqui a casa respira. A gente não tem forro na sala, né? Então, também o ar quente sobe, né? Faz esse efeito chaminé, consegue sair pelo vazado das telhas, por aqui também por cima, então a casa vai uhum, funcionando como uma máquina também, né? sim. E o ditado é: casa na Bahia precisa de galocha e chapéu. Que é isso. A gente Então, assim, isso. a gente sempre colocar, Chapéu mexicano. insistir em colocar um sombreiro. A gente estava falando assim, porque realmente o telhado, essa estética não é apenas uma estética. O telhado, eu ouso dizer que eu acho que é a melhor solução para as chuvas e para as chuvas que tem aqui. Aqui em Trancoso, muitas pessoas confundem a Bahia com o Mediterrâneo, que é um lugar muito seco, e fazem aquelas lajes retas. Dá para fazer, só que é um esforço, é um grande esforço fazer isso, porque é impermeabilização para caramba, é pintura Fora na o casa, calor, né? e é pintura na casa todo ano também, porque a água escorre, não dá para fazer pingadeira, é, a pingadeira não segura também pelo nível de fluvial, é muito alto também. Então, realmente, essa estética, ela faz parte do lugar não por uma estética, ela tem muita lógica, né, nesse sentido.
E outra coisa também, que eu acho que perguntaram aqui, é a gente tende também, sempre quando a gente pode, a soltar a casa do chão. Aqui a gente pode ver, volta uma, aí, João. A laje está aqui em branco, aqui tem a viga baldrame bem impermeabilizada, e o chão está logo embaixo. Esse é o ponto que mais toca, que essa casa mais toca no chão. Porque quanto menos, melhor. E quando toca, impermeabiliza muito, muito, muito. Mas, assim, laje solta do chão é uma delícia, a melhor coisa que você pode ter na Bahia. Porque também essa umidade não vem do chão, né? Então você tem uma casa muito mais fresca também e que não mofa, não sobe umidade pela parede ali, ó. As baldrames todas soltinhas do chão. Casinha toda elevada. Que mais? Aí os encontros, né? Os encontros de eucalipto, que isso aqui, assim, a gente tenta usar a nossa arquitetura, a gente diz ser muito didático também, em certo sentido, no para mostrar e ensinar. Então, nossas estruturas são muito aparentes. E a estrutura do eucalipto é uma obra de arte. A gente considera assim um valor grandiosíssimo aqui na região e que poucas pessoas fazem. É uma escultura, né, que o pessoal faz. Para fazer esses encaixes é com a ponta da motosserra, fazendo com muito cuidado, encaixes É uma mão de únicos para obra, cada um desses encontros, né? sim, é uma mão de obra muito boa, eles são muito bons nisso na região, né? Então, por que Uhum. não usar a mão de obra, É, a técnica que eles fazem super bem, né, na região? Acho que isso é bem importante, né? De você sim, saber o que na região, o que as pessoas fazem de melhor para usar essa técnica, já que eles são bons nisso, né? sim. Também. Aqui já é quase pronta, Uhum. e aí eu vou mostrar aqui ela pronta, né? Então, João, antes de você continuar, vamos só responder uhum, algumas perguntas aqui. vamos sim. Ó, vou começar com alguns elogios aqui. O Caru falou projetaço. A Laila falou esse estilo de arquitetura do eucalipto roliço é muito especial, uma obra de arte. E ela também Uhum. fala incrível essa valorização da mão de obra da região e dos materiais do local. Isso traz uma identidade única. Uhum. Uma das perguntas também que a gente tem quais perguntas vocês acham fundamentais serem feitas para o cliente no momento do briefing? Ah, eu Uhum. acho que uma das fundamentais, com certeza, é o budget, né? E até uma Esse é curiosidade, importantíssimo. como que vocês introduzem essa pergunta? Porque eu tenho a sensação que é sempre Então, é uma coisa meio assim que fica, né? Tipo assim, ah, esse cara tá perguntando isso para ver quanto que ele vai cobrar. Vocês sim, têm essa sensação? eu já meditei muito sobre essa questão. Eu acho que, tipo, é muito bom, tipo, quando você, não sei, quando você faz o briefing e ele fala, putz, eu tô pensando numa casa de 3 suítes, com uma piscina e tal, tipo, eu acho que a partir desse briefing, se você pode levantar para ele, eu gostaria de saber qual que seria o valor que você gostaria de investir, né, nesse seu projeto novo, porque eu acho que Uhum. o arquiteto também, ele não adianta o cara tem R$ 100 e você projetar uma casa de 200, ele não vai fazer, né, de 300. Então, Sim, eu acho que, tipo, se ele tem 100, eu acho que o arquiteto tem que ir e projetar alguma coisa ao redor dos 100, né? Tipo, porque o que não dá o que muitas vezes acontece é também o cliente não ser honesto com quanto ele tem, né? Ou às vezes ele acha sim. que tem mais e tem menos, né? Ou ao contrário, a gente já teve cliente que falava que tinha menos e tinha mais, sabe? Tipo, O que geralmente a gente consegue a resposta muito claramente, geralmente. Porque a gente pede a sinceridade, mas a gente oferece muita verdade e muita transparência no nosso processo. Então, realmente é uma vantagem para o cliente expressar qual que é o budget, porque não tem. A gente leva muita segurança para ele. Não se, e como a gente leva? Porque a gente tem conhecimento do mercado, a gente tem conhecimento dos valores das coisas, a a gente gente constrói aqui há muito administra as tempo, obras, a né? gente administra a obra. Então, e na nossa
na nossa forma de precificar, na nossa forma de administrar, o investimento do cliente está salvaguardado, em certo sentido. Ele sabe o quanto ele está investindo a gente e quanto ele está investindo a casa. A gente tenta separar o custo de construção, o máximo possível, separar o custo de construção com valores de administração e de projeto. Então, a gente tem uma outra filosofia de precificação, a gente tem filosofias muito únicas de orçamentação, acompanhamento, compra de materiais e de valorização do nosso projeto. A gente não Uhum. trabalha por metro quadrado, a gente tem outras formas de trabalhar que deixam o cliente mais seguro para saber que a gente quer saber o budget, não por saber, a gente quer saber o budget porque, assim como o cliente, a gente quer ver a casa pronta. A gente não tem uma questão que a gente tenta deixar bem claro para os nossos clientes é que a gente não quer vender um projeto. Para a gente, um projeto não executado é uma falha nossa. Vender um projeto não é o nosso ideal. O nosso ideal é ter uma casa onde a gente possa entrar junto com o cliente, estar com ele e ver ele andando pela casa. O João fala, né, que a nossa droguinha de arquiteto é essa, é assim, entregar a casa e ir lá 2 meses depois vivenciar um pouco aquela casa junto com o cliente, ver o sorriso na cara do cliente. A gente não tem intenção nenhuma de só fazer projeto. A gente quer fazer casas reais. E por isso que a gente pergunta o budget. Para a gente saber também, pela nossa parte, se tem possibilidade real dessa casa existir. Porque também, se não existir, a gente vai conversar outras maneiras de trabalhar, ou mesmo pode não acabar não pegando o projeto, né? Uhum. Eu Mas acho que essa pergunta é uma pergunta bem fundamental, né? Outras perguntas também são, né? Tipo, como é que é a vivência dessa casa? Você gosta de cozinhar? Você não gosta de cozinhar? Você quer uma cozinha aberta? Qual que é a sua relação com a natureza? sim. Ah, são várias perguntas, né? Qual que é a relação que você gostaria de ter com a natureza? Uma relação mais tátil, uma relação visual? Ah, eu tenho medo de bichos, então é Isso é uma relação mais importante. visual, né? Tipo, você quer Uhum. ver ela, mas ao mesmo tempo você quer estar protegido, né? Ou não, eu gosto de sentir o meu pé na terra, sacou? Então eu acho que você consegue arrancar várias informações com perguntas bem básicas, assim, sabe? E é legal as respostas, porque muitas vezes É, elas são contraditórias, elas são muito interessantes. Tipo, eu adoro a natureza, mas eu odeio bicho. é, Então, como sabe? resolver isso? Daí cabe a nós, né? E é Uhum. muito interessante. Esse eixo é muito bonito, essa foto ficou muito bonita. Essas fotos, deixa eu avisar, essas fotos são da Oca Fotografia. São muito bons. É, Recomendo. E tá aí os créditos dados à Oca. é. E aí é mais ou menos esse comparativo do render, né, com a foto, É, né? Então, tipo, dá para ver que eles são bem uhum, similares, né? Tipo, eu acho que o bacana também, eu acho que é isso, né? Tipo, a nossa apresentação é tão coerente que o produto final ele fica muito melhor do que a foto, mas você sabe que não tem nenhum pilar aí no meio porque faltou colocar estruturalmente, sabe? Essas coisas, né? uhum. Então, acho que Eu gostei aqui, eu acabei de ver um comentário aqui de uma pessoa que falou: esse projeto chega a ser afetivo. Eu acho que eu acho que todos os nossos projetos são afetivos, assim. A gente é muito curioso isso, assim. A gente entra numa relação de projeto muito pessoal mesmo, assim. Os nossos projetos, eles realmente são parte do nosso processo por muito tempo. A gente gasta muito empenho neles, então tem uma relação muito próxima, assim, de muito amor em relação a todos os projetos que a gente faz. E tá aí um segredo da arquitetura ser atrativa como aparenta ser, entendeu? Porque ela é pessoal para a gente, assim tão quão é pessoal para o cliente, né? Eu não sei dizer se é mais pessoal para a gente ou mais pessoal para o cliente, né? e eu acho que também é uma relação que a gente tem. Nós somos
privilegiados, né, também de poder ter escolhido a profissão, amar o que faz, né? A gente gosta muito da arquitetura, a gente lida bem a sério, né? A gente faz um trabalho com amor, então para a gente é gostoso o nosso trabalho, então por que não, sabe, desenvolvê-lo bem, né? Tipo, Sim, é gostoso fazer arquitetura, né? Divertido, então eu acho que sim, isso torna também muito agradável trabalhar, né? sim, Sabe? sim, Tipo, é, sim, totalmente. E tem uma coisa, assim, que a gente, quando você vai fazendo, vai adquirindo mais repertório, é muito curioso. Assim, é, nada que está nesse projeto é exatamente o que a gente quis fazer no sentido, no sentido mesquinho. Ah, nesse projeto eu quero tentar isso. Não, não tem muito. não existe isso, Não, esse não, não, feitiço. não tem. Esse fetiche não existe. O projeto nasce por ele mesmo, pelas próprias necessidades dele. Às vezes calha de ser, sim, nossa, chegou a chance de eu usar uma coisa. Que nem a gente estava falando off, né, João Paulo, sobre a taipa. Sim. Eu adoro, mas nenhum projeto coube para a gente fazer a taipa de pilão ainda. Eu só vou fazer a taipa de pilão quando caber, né? E isso é em tudo, nos vãos, nos pés direitos, etc. e tal. Não dá para forçar muito o partido. O partido ele vem dessa equação que a gente falou lá no começo. Se a gente força uma coisa na frente dessa equação toda, se sobra um espacinho, até vale a pena arriscar uma coisa ou outra, mas essa essa intenção é, mimada assim só vem assim se sobrar um espaço depois de tudo ser atendido, né? Aí a gente vem realmente criar alguma coisa. O João fala muito isso. A gente na verdade faz um trabalho de síntese e de trazer para a realidade a coisa, né? Uhum. E, e trazendo isso com ordem, organizando nas nossas modulações, na nossa lógica estrutural, mas o criativo, o fetiche de, putz, agora eu vou fazer o que eu... Nunca aconteceu, assim, a gente não tem nem esse intuito de fazer dessa maneira, porque realmente o nosso projeto nasce com uma colaboração profunda com as necessidades do nosso cliente de uma maneira que, não sei, eu acredito que quase se misturam, assim, é, a gente fica, todo mundo ama a casa, né? Os nossos clientes, quando a gente entrega uma casa e está junto com eles, assim, o sentimento de um trabalho feito coletivamente, né? Não é tipo, tô Aham. aqui, é tipo, olha o que a gente fez juntos, né? E isso é sincero, assim, é totalmente sincero. E, é isso que eu gosto muito do nosso processo, assim, eu acho que me emociona bastante isso dentro do nosso trabalho. Eu acho que também é a alegria, né, de ver uma ideia que saiu do papel construída, né, e você vê a família usando, né, ou às vezes até usando o espaço de um jeito que você não imaginou, mas que tá massa, que tá É, funcionando, sabe? Tipo, eu acho que isso que é bacana, assim, sabe? De ver sim. o que a gente projetou está sendo usado, está sendo, estão tendo jantares comemorativos, estão tendo festas, está tendo um monte de coisa, sabe? Um ponto de encontro da família, sabe? Então acho que essas coisas são bem bem bacana, sabe? Uhum, Né? sim. Outra coisa que eu queria falar, a gente está chegando no final provavelmente agora, mas que é uma coisa que eu reflito muito também, que é uma chance enorme que eu e o João temos de sermos dois, de trabalhar em dois, sabe? Isso a gente está sempre se checando muito em relação ao, ao melhor o que o projeto pode ser, sempre tirando o nosso ego um do outro e sempre pensando no projeto. Isso é uma coisa que, assim, gostaria de deixar aí para... Achem um parceiro legal, assim que a sua arquitetura fica muito boa também. Pode ficar muito melhor, né? Porque você tem duas cabeças pensam melhor do que umas, principalmente quando elas estão alinhadas num objetivo correto, não estão pensando nelas mesmas. Então, eu acho que é uma sorte nossa, minha e do João, termos essa parceria que é muito frutífera nesse sentido também.
É, Eu acho que é isso, tipo, é muito bom ter um sócio, é muito bom discutir, é muito bom não concordar, sacou? Tipo, acho que todo debater, né? Tipo, acho que é muito bom, assim, conversar com pessoas do meio, para você também, tipo, não ficar só com aquele, só você olhando, 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 talvez um olhar de fora muitas vezes uhum, ajude, né? sim, Então, e é o que o Matheus falou, é um trabalho multidisciplinar, né? Essa casa tem totalmente um toque do cliente, sacou? Tipo, da, da, tanto do cliente, do marido, quanto da mulher, sabe? Tipo, todos ali, tipo, eu acho que é um trabalho feito em 4, 5 cabeças, né? Tipo, eles. E acho que a gente chegou num, no final, né, a gente chegou nessa construção dessa casa e foi um projeto que super feliz, assim, acho que o cliente está super feliz, nós também, acho que o público também da internet gostou bastante, né, então acho que uhum, foi um processo super bacana, assim, e foi bacana também ser, assim, tipo, ver que o nosso trabalho foi reconhecido, assim, a gente não estava esperando isso, assim, sabe? Tipo, até sim, então a gente já estava feliz com o reconhecimento do cliente, né? Tipo, da família, tudo. com Mas certeza. depois que a gente descobriu, assim, que meio que viralizou, então meio que foi bacana ver que muitas pessoas gostaram, né? Tipo, muitas pessoas se Uhum, identificam, né? Muitas pessoas vêm perguntar, muitas pessoas se identificam com casa, com cara de casa, né? Não é essa arquitetura mais rasa sendo feita, né? Tipo de hoje em dia, né? Tipo que a gente vê aí dos condomínios. Então, tipo, acho que é bem bacana, assim. Acho que é um projeto super bacana de ter apresentado aí para vocês também. Sem sim, foi um dúvida. prazer gigante. Mas, Até só para aproveitar esse gancho do João, né, que o João disse, dessa questão dos projetos, deixa eu até aparecer aqui para vocês. Essa questão do projeto raso, né, eu venho também percebendo muito isso, que tem esse discurso, né, casa com cara de casa, ele vem ganhando uma certa força, porque eu acho que não só os arquitetos têm percebido, né, esse lugar raso, que essa arquitetura está vindo, e aí a gente até nos bastidores conversou sobre isso, né, aquele lugar do condomínio fechado também, que é uma coisa, eu acho, que é muito do nosso contemporâneo, né, Uhum, esse lugar do condomínio fechado, especulação imobiliária, todas essas questões. E a gente tem visto esses projetos rasos ganhando, né? A gente já sabe que o Brasil, acho que estava vendo esses dias os dados, eu acho que é 14, alguma coisa, né, da população que contrata um arquiteto. E quando assim contrata, ainda a gente está vendo, né, esse tipo de arquitetura sendo produzida. Vocês têm algum palpite por que que isso está acontecendo, né? Se isso vem do berço, ou seja, da faculdade? Que vocês pensam sobre isso? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre. eu pessoalmente é, eu acho que muitas dessas casas rasas, né, vamos dizer aí, essa arquitetura, eu acho que elas vão se danificar muito rápido. Eu acho que vamos, vai ter bastante esqueleto aí com bastante problema, assim, tipo, porque você vê que ela tem essa estética, mas é tudo meio mal construído, não tem pingadeira, não tem calha. Daí você vê que depois de um ano ela acabou, já tem várias partes da platibanda, tudo preto, tudo, saca? Tipo, então são casas feitas em massa, né? Tipo, então você pega ela, você tira ela de Brasília e bota ela em Sergipe, é a mesma casa, e depois você bota ali no sul e bota no Amazonas uma. Então, a minha opinião sobre isso, eu acredito que sejam eu acredito que sejam projetos copia-cole, cara. Sacou? Tipo, é copia-cola, vendeu rápido, vendeu barato, peguei outro, sacou? Não pensei muito, pô, quer comprar o projeto? Tenho aqui já feito, cara. Quanto que é? 3 quartos? Ah, tá feito, tá aqui, copia-cola, né? Sabe? Tipo, acho que é meio. Eu acho que isso porque, cara, não sei, a faculdade que eu estudei, tipo, não ensina isso, sacou? Tipo, eu acho que um é isso, dois, eu acho também um pouco de talvez falta de interesse do profissional de talvez estudar um pouco mais
E talvez também, eu acho que é economicamente, né? Tipo, economicamente falando também, eu acho que, tipo, também é uma questão de, pô, o cara tem que vender o peixe dele, tem que alimentar a família, né, também, então, sabe, tipo, acho que também Uma tem um relação pouco disso, complexa. né? Tipo, não é uma questão, né? São várias, Sim. eu acho, né? Tipo, Sim. eu acho que aí, e se você for indo para trás, a gente vai numa questão mais social, né? Saca? Tipo, É. isso, porque, tipo, pô, o cara tá ali no desespero, ele tem que vender um projeto, ele precisa alimentar a família, sacou? Tipo, pô, se ele não vender, vamos supor, por R$ 100, ele vai vender por 50, se ele não vender por 50, ele vai vender por 20, ele vai vender por 10, porque ele precisa, cara, sacou? Tipo, também, eu acho que tem um pouco disso também, né? E ele vai precisar vender mais projetos de 10 do que ele vender um de 100, talvez, que sacou? Com qualidade, que ele faça com tempo, que ele possa pensar, né? Que não seja um copy copia-cola. Eu acho que são várias questões, né? Uhum. Pode falar, mas Eu concordo, eu concordo. Acho que se formos à raiz, a gente chega numa questão social que, que é muito mais séria. hum, Saindo dessa questão social, eu acho assim que tem uma questão de formação, eu acho muito profunda, assim, ou de tempo de formação mesmo, assim, no mundo ideal, né, numa utopia. Pô, nosso curso foi de 6 anos, normal, assim, sem DP. E com muito empenho. Então, é 6 anos integral. 6 anos integral, né? Que, voltando, socialmente, poucas pessoas podem fazer isso também. Sim. Mas, assim, eu acho que essa é a questão, assim, a arquitetura requer muito estudo e é o que a gente tenta trazer também, muita empatia em relação às outras pessoas, né? Então, realmente, assim, transformar a Eu acho arquitetura como uma forma de uma filosofia mesmo, assim, não dá, é muito difícil, né, você fazer uma boa arquitetura com tanta coisa, com tantas demandas sociais na cabeça, né? Tipo, é muito difícil. e Deve, acho que eu concordo, mano, com você. E uma ah, coisa que só que eu esqueci de falar é esse distanciamento entre arquiteto e obra, sacou? Que você vê que antigamente o né? arquiteto estava na obra toda hora, né? Você A vê a gente tem arquitetura modernista de São é, Paulo, lá, tipo, a arquitetura de Brasília. Pô, o Niemeyer ficou lá em Brasília, cara, sacou? é, Tipo, mano, não você é, vê foto, galera enfiada na obra. Isso é uma coisa muito sacou? boa. Tipo, Voltando, tirando essas questões bad sociais, que eu acho tem que daí muito, uma questão técnica é isso, tipo, eu acho que o arquiteto, pô, ele desenha ali uma fiada de alvenaria. Pô, ele já viu ser feita essa fiada? Como é que é feita? Como é que é a técnica? Se ele sabe a técnica, ele pode desenhar muito bem, sacou? Mas se ele não sabe nem o tamanho das lajotas, sacou? né? Tipo, como é que ele tem que, tipo, ter um pouco de estudo, ir atrás, sacou? Tipo, pô, eu Sim. quero ver como é que faz uma fiada de alvenaria, como é que faz a caixaria da baldrame, como é que faz o encaixe do telhado. Ele tem que ser curioso, né? Sacou também? Quantos mil reais de tábua vai só para fazer as formas de um vigamento? É É, muita coisa. Tábua ah, é um horror. O quanto de prego que vai. Isso é, influencia tudo, influencia muito no projeto. E dependendo do método construtivo que você está usando. Mas, assim, esse conhecimento, a nossa ídola é a Lina Bobardi, né? Morava dentro das obras, né? Uhum. E também isso tem muito. A gente tenta imitar ela nesse sentido, né? De estar enfiado o máximo possível, que é isso que está no nosso textinho introdutório. É, isso ajuda muito o desenho, ajuda muito eu você acho que, saber tipo, as por coisas. exemplo, se você está no canteiro de obras, você tem que fazer uma laje de 10 por 10. Aí você inventa de fazer um furo redondo no meio. Você tem noção do quão complicado é fazer isso? Sacou? Tipo, como é que vai ser a armação dessa laje? Como é que vai ser essa caixaria redonda? Vale a pena? Né? Sacou? Vale a pena? Em Ou relação, tipo, em relação à mão de obra que você tem que projetar já pensando na mão de obra que vai ser usada para chegar naquele budget. Então, tipo, pô, se eu inventar de fazer uma laje
toda curvilínea modernista Niemeyer, eu vou precisar contratar uma galera de fora para fazer. Aquela mão de obra que eu já queria usar no meu projeto, já foi por água abaixo, já é outra coisa. E Essas talvez eu vou limitações são muito importantes. E e assim, talvez eu vou né? derrubar 15 campos de futebol para fazer toda a caixaria dela, É, sacou? Vale a E a, pena e a arquitetura sacou? rasa, eu acho que ela, pensando nesse sentido, eu acho que ela trabalha para um propósito, que eu acho que é uma coisa mais mercadológica, mais mec arquitetura, entendeu? Vem, consome, gasta, deixa deteriorar. Melhor, nossa, melhor que deteriorar. Degrada rápido, Vamos daí trocar de puxa de novo. ar-condicionado todo ano, porque sol pra caramba nessa laje, tá indo tudo para dentro da casa. Vamos e trocar de revestimento, porque o revestimento sai da moda e tem que trocar, tem que trocar. Olha as fotos das nossas casas. É um piso, uma parede branca. O revestimento é quando precisa, quando o cliente quer, quando é legal colocar, quando é interessante colocar. Não é porque é necessário colocar, entendeu? Eu acho que a arquitetura rasa, ela é muito profunda mercadologicamente falando, entendeu? Ela não É trabalha. necessário colocar porque você esconde o que tem de ruim, né? Não, e ela trabalha não para arquitetura. Ela é rasa na arquitetura. Uhum. Ela trabalha para uma indústria, para um mercado, entendeu? É isso. Ela é rasa de arquitetura. São casas rasas de arquitetura profundas no, Banco no, imobiliário. no raciocínio mercadológico da coisa. São as casas mais inteligentes. No raciocínio arquitetônico e antropológico, antroposófico, que coloca o homem, né, no centro, é rasíssimo. Se você inverte isso, se você põe a pessoa no meio, necessariamente, muito provavelmente, a arquitetura vai melhorar muito. Se você põe o dinheiro no meio, provavelmente a arquitetura vai ficar bastante rasa para as pessoas, né? Acho que é esse jogo, né? Que, que a gente tenta lutar contra, a gente rema contra essa maré nesse sentido. A gente fala, não, vamos ficar na pessoa, no ser humano, não vão para o mercado, né? E quem não percebe isso, a gente perde um monte de cliente também que vai embora, assim, que se não percebe também não é pra gente. A gente tem essa relação também, assim, tipo, a pessoa tem que estar no meio da questão, ela tem que ser o meio da questão. Se não é, se a pessoa está querendo fazer uma coisa para mostrar para os outros, eu e o João, a gente já entorta a cara, assim, a gente fala, será? A porta de 5 metros. A porta do gigante do João de Pé de Feijão, tem várias dessas coisas, assim. Eu acho que, não, acho que não, uma boa arquitetura, ela pode ser simples, singela e ser maravilhosa, entendeu? Como diz aí o clichê do Miss, né, mano? Simple, it's more, né? Como é que é? Menos é mais. Menos é mais, é. Menos é mais. Então, tipo, meu, e fazer o simples é mais difícil do que fazer o rococó, você pode ter certeza disso. Tem menos o que esconder, né? Você tem menos chance para esconder. Então, tipo, trabalhar com gesso, revestimento, você esconde o que você quer, meu. Mas com a É, verdade dos materiais, você não vai conseguir esconder, sim, né? sim. Aproveitando também o gancho, Matheus, você toca nesse ponto que é uma coisa que eu sempre digo, que o cliente, pelo menos eu tenho essa percepção, não sei como que funciona para vocês, mas dado esse recorte, né, essa questão do condomínio fechado, desses projetos rasos, porque é que eu falo assim, tipo, os meus pais, né, meu irmão, eles não sabem que tem um site do ArcDaily, não sabem que tem bons escritórios. A gente tá nessa bolha, né? E que, portanto, a gente Uhum, sabe que é arquitetura, eles não sabem. Então, eles têm como referência esses projetos rasos. Tanto é que eu lembro de um momento do meu irmão que ele. É aquela coisa, né? Você tá passando, e o que que você acha disso? Aí eu falo, não, não, não. Aí ele fala, poxa, mas você não gosta de nada. uhum, E eu falo, mas não, mas eu tento explicar a coisa para ele. E aí eu tenho essa percepção de que o cliente também tem esse lugar, na maioria das vezes. São raros os clientes que vão ter, né, um entendimento mais profundo do que de fato é a arquitetura e o nosso papel. E que, portanto, uhum, eles vão trazer essas referências de projetos rasos. E que eu falo que está tudo bem, porque é o que ele tem como repertório. E cabe a nós, arquitetos, né, é, explicar o que é arquitetura e fazer essa transformação, que é o que eu acredito que vocês, né, estejam fazendo com sim. muita maestria.
Mas queria saber essa relação de vocês, se isso acontece com certa frequência, se essas referências vêm e vocês conseguem contornar, quando isso não acontece, né? Você disse que se não é para vocês, segue o bonde, né? Que eu acho que também que é uma Uhum. coisa interessante. Eu acho que, tipo, por exemplo, a gente teve um caso que, tipo, o grupo que a gente abre com os clientes, eles começam a jogar referência. Algumas referências são super válidas, várias. Mas algumas, meu, você fala, meu, não, isso daqui não dá. E muitas vezes você não incorpora isso, e você incorporou outra referência que ele colocou, que, meu, ele viu e ele falou, meu, tá top, sacou? É, Tipo, então você tem que saber filtrar também, né? E o que você sim. consegue, ou talvez, às vezes, muitas vezes ele manda uma referência e talvez você entenda o que ele queira, mas na real não é essa referência. É, Acontece muitas vezes isso, você precisa fazer sabe? uma interpretação. Você fala, Sacou? ele me mandou para me ofender ou tem alguma coisa, tem alguma É. qualidade espacial aí que ele queira passar? Então, Uhum. requer essa interpretação. Você fala, tá, ele só tá. Vamos considerar que ele só está mal informado, mal assessorado. Então, o que dentro dessa imagem ele está falando, dentro do nosso entendimento de boa arquitetura, entendeu? Tem que saber fazer essa. Um exemplo bom, a gente teve um cliente que o Chai, Matheus, É, que a gente fez um projeto para eles, em parceria com outro escritório, e aí na hora de, tipo, aprovou na prefeitura, e na hora de começar a fazer o pré-orçamento de obra e tal, ele veio, me ligou e falou, ó, João, eu queria saber gostaria de saber se eu posso orçar toda a caixilharia em madeira e em alumínio. Daí eu olhei e falei para ele, não, você vai orçar de madeira. A de alumínio a gente não vai trabalhar com alumínio, a gente vai trabalhar com a madeira. Daí ele, não, mas o alumínio, ele dura muito mais, é manutenção zero e acho que vai estar saindo o mesmo preço, tal. Aí eu cheguei e falei para ele, tipo, a casa que a gente estava fazendo para ele era uma casa de investimento e de aluguel geralmente para gringo. Aí eu cheguei e falei para ele, ó, fulano, a gente está fazendo essa casa de aluguel. O cara que vai vir aí é um gringo? Ele quer ver construção baiana, não quer? Quer. Você acha que ele quer ver um caixilho de alumínio que ele tem não sei quantos lá na Alemanha, ou né, na Bélgica, ou sei lá muito onde? melhores do que Você daqui. acha que ele vai ver o caixilho de alumínio no B&B, ele vai ficar na sua casa ou vai ficar na casa do cara que tem caixilho de madeira? Sacou? Né? Dois, a casa inteira que a gente fez beiral de 2 metros para proteger a caixilharia. Então, Uhum, foi pensado para isso também, sabe? é, Três, o tato, a pegada do material, sacou? Mesmo que seja o alumínio mimetizando madeira, sabe? Tipo, não é madeira, amigo. Então, tipo, você tem como contornar situações, sabe? Isso que eu tô querendo dizer, sabe? uhum, Tipo, acho que muitas vezes o arquiteto tem que sim bater o pé em várias coisas, sabe? Eu acho que tem que bater no sim, peito e tentar achar uma situação para contornar, para persuadir o cliente para fazer o melhor que é para ele, na é, real. sim, sim. Na real, que E, é para ele, não é nem para e, você, é para e ele, é sacou? essa Tipo, persuasão que é muito importante em muitos escritórios de arquitetura que a gente tenta ter, que é persuasão ou didática? É essa a questão, entendeu? É persuasão ou se colocar também nos pés da pessoa que está vindo com uma referência um pouco, sei lá, não ideal. Muitas vezes é uma questão de educação mesmo, de saber se colocar nos olhos do outro, né? Isso é muito importante, assim, não dá, eu acho que não dá para fazer casa para os outros se você não saber fazer isso, entendeu? Se é, você não eu saber nunca ia chegar realmente pro entender a cliente. outra pessoa. Nesse caso, eu nunca ia chegar pro cliente. Não, vai ser de madeira e ponto final. Sacou? Não. Tem Sacou? que Eu conversei mostrar, com tem ele que argumentar, tem conversei que ter com ele que muita nem eu tô falando paciência. aqui. Eu falei, ó, a gente tem Né? esse caso dessa casa.
entendeu? Tipo, ó, fazer em alumínio aqui não vai dar certo por causa disso, disso e disso, entendeu? Tipo, eu acho que se você produziu o projeto, seu projeto está na sua cabeça e você tem argumentos fortes, você consegue. E se você também, lógico, tem experiência, já construiu, né? Você começa a ter mais repertório também e vai começando a falar com mais propriedade, né? Lógico que na primeira, sei lá, obra que a gente está fazendo, eu não falava com tanta propriedade que nem eu falo hoje, porque você vai, lógico, vai subindo degrau a degrau, né? Você vai melhorando. E o arquiteto é meio que isso, né? É meio que uma garrafa de vinho. Quanto mais velho, ele vai ter mais malandragem de desenho, já lidou com vários pepinos de obra, então ele vai ficando melhor, né? Sim, É uma sim. profissão que você consegue E ir é, subindo, né? Degrau. Você não vai sair um Le eu acho. Corbusier, um Paulo Mendes da Rocha, um Rino Não dá. Leve da faculdade. Você não vai, sacou? Eu acho que esse exemplo do Castilho também faz muito sentido, assim, em relação a gente, quando está lidando com com esses possíveis conflitos de projeto, de más referências de cliente. A questão também está na argumentação, entendeu? Se a casa tivesse beiral zero e, e a caixilharia fosse de madeira porque a gente lapsou e viajou na maionese, cara, se fosse uma boa opção para o projeto, a gente falaria, sim, faz sentido, viajamos, ou vamos mudar esse telhado porque fizemos uma grande burrada aqui, ou vamos mudar a caixilharia. Mas, estando respaldado com verdade, entendeu? Pô, gente, vocês têm 2 beirais vocês têm 2 metros de beiral, entendeu? Tipo, esse caixilho vai ficar aí 30 anos de boa, você vai passar uma lixa de 10 em 10 e olhe lá, entendeu? E tá tranquilo. Se você tem argumentação, você vence no argumento, né? Você fala, meu querido cliente, eu quero, porque o cliente vai bater, vai bater a tecla, vai insistir, isso é uma coisa muito próxima ao coração dele. E se for realmente muito próximo, a gente vai acatar. É tipo, não, meu pai produzia caixilharia de alumínio, faleceu, eu tenho um amor profundo por caixilharia de alumínio. Bom, aí Mas isso com certeza teria sido falado no briefing. no dia 1 no briefing, né? E aí a gente entrega as armas. Não no orçamento do Castilho. Os gostos que ofendem os gostos do arquiteto podem ser muito bem dissuadidos, porque provavelmente é uma coisa muito rasa, de arquitetura rasa. Se você tem uma opção mais profunda, não tem por que a pessoa não acatar, entendeu? Se você não tem argumento para falar, nossa, realmente, eu não tenho porquê falar o contrário a você, aí realmente, aí você perdeu, você não tem argumentação mesmo. E aí tá o problema, é porque eu quero. Aí vira uma questão de, não é pelo bem do projeto, vira o cliente versus o arquiteto. A gente não tem muito isso, a gente tem as nossas ideias coletivas, tanto o cliente quanto a gente, versus o melhor projeto possível, entendeu? Que é isso, a gente tem o mesmo objetivo, o cliente e nós temos o mesmo objetivo, que é ter o melhor projeto possível. Não é tipo, eu quero isso e o cliente quer outra coisa, né? Na raiz do problema a gente não tem muito isso, né? A gente quer isso por causa disso, 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 disso e disso. Né? Eu acho que é isso, tipo, acho que tem como você conversar, um outro exemplo foi, a gente entregou um projeto e aí o cliente ele queria, mas eu queria tanto na minha entrada ter uma claraboia, uma entrada de luz zenital e não sei o quê. E aí, tipo, tá, legal. Tipo, aí eu cheguei também, eu falei, ó, para ser sincero para você, a ideia aqui é oposta. É essa entrada ser enclausurada, escura e pequena, porque você vai depois estar no pé direito duplo e vai parecer ser 3 vezes maior. Sacou? Eu não vou querer jogar luz aqui para depois, quando você atravessar para o pé direito, ele não vai parecer tão grande. Você tem a Entendeu? mesma intensidade de luz na entrada e na saída. Porque, olha isso, o cliente queria uma coisa, um deslumbre a claraboia de luz. que ele viu no Pinterest, assim, não, saca? E é isso. E ele queria um deslumbre de luz. O que a gente fez? Falou, em vez de fazer uma claraboia desassociada, você vai ter... A claraboia é sua própria casa. O corredor onde você queria essa claraboia é um corredor escuro,
para sua sala ser sua claraboia, ser seu vislumbre de luz, né? Seu deslumbre de luz. Tem Uhum. que, entendeu? Tem que saber jogar com o cara em relação ao melhor projeto possível, né? Se fizesse a claraboia e fizesse o deslumbre, ia estragar os dois, né? É, É. exato. Então, Interessante. acho que, tipo, é isso. Você sempre tem que ter um argumento assim, porque no caso você projetou. Então, você sabe toda a tomada que está ali, todo cantinho, você que projetou. Então, você tem um conhecimento muito maior que o cliente do próprio projeto, né? Foi É. você que fez. Então, você tem muito mais argumento, né? Entendeu? Você tem Por- muito mais é. propriedade para falar, né? Também. E isso é um porquê também a gente desenvolve tanto o projeto. Nosso projeto no desenho, no render dessa Casodara. Vocês podem ver o render depois. Se quiser, eu tenho um link, eu acho, desse render, está no YouTube. Tá tudo lá, entendeu? E isso é muito bom, porque eu daria essa dica, desenvolver na primeira entrega o máximo possível o projeto, entendeu? Porque você já desenvolver com Desde consciência, né? que Porque, você tenha feito um é, briefing muito é, preciso é, também. Não e adianta você desenvolver com entregar uma consciência. coisa completa sem briefing e o cara falar, putz, não gostei, aí você perdeu tempo pra caramba também. Você tem que ter essas certezas do que o cliente quer, desenvolver bem o projeto e entregar ele já com muitas certezas dentro de você, né? Porque daí você tem como contra-argumentar. Você não é pego de surpresa, porque você também já pensou no que o seu cliente está pensando, entendeu? Lógico. Ah, sim, senhor cliente, você pensou na mesma coisa, eu pensei nisso, fiz desse jeito por causa disso, entendeu? Você já Já tem que vai ter esse exercício armado, né? tem que ter esse Já tem exercício que. constante e tá do lado do cliente. Sim, nossa, a gente pensou nisso também. A Uhum. sua ideia da Claraboia foi ótima, a gente pensou dessa maneira, entendeu? De outra maneira, que tem a ver também com a referência, que é uma referência, não uma mimese. Ah, não, o cliente pediu uma porta de 8 metros, vai ter uma porta de 8 metros. Não, porque ele não pode ter uma porta de 1,99 m, que é o tamanho do cara, e dá para um pé direito gigante e ter esse impacto melhor, entendeu? Uhum. E, sei lá, hipérboles, mas pensando dessa maneira, né? Uhum. Ah, Fantástico. Uhum. eu acho que foi isso. Bom, Tá meninos, é bom. isso. Vocês têm mais alguma coisa para complementar? Gostariam de Queria falar? agradecer mais uma vez. É, Obrigado. Foi muito legal. Imagina, eu que agradecer aí agradeço. também pelo tempo e agradecer aí o pessoal também pela paciência. Acho que já foi 1h30 também de Sim. arquitetura. Já Acho que o pessoal passamos. já deve estar cansado ou já deve ter arrastado, né? Não, que Não, mas isso, gente. Foi fica incrível. salvo, né? Fica Sim, salvo, fica fica para salvo. posteridade. Eu queria Legal. muito agradecer vocês pelo convite. É uma coisa assim que eu acho que é muito importante, porque a gente até falou um pouquinho sobre isso, né, no off ali, que a nossa comunidade às vezes ela é um pouquinho distante, né? Tem aquela questão do ego. E eu acho que isso é muito prejudicial, né? Assim, não só para nós profissionais, mas principalmente para o estudante de arquitetura, porque Sim, eu vejo que é um lugar assim que colocam os arquitetos num lugar que quase que a gente não, né, que o estudante não tem acesso e você fica tipo, e aí eu acho que também vem um pouquinho daquelas explicações do projeto Raso, embora eu concorde que tem esse lugar da especulação imobiliária, do copia e cola, mas também tem aquela questão da universidade que vem, né, ganhando assim, aquele copia e cola de universidade, né, que quer só ganhar o dinheiro do aluno e não tem qualidade. Tem esses professores que estão lá. Eu sempre conto essa história. Eu lembro uma vez que tinha um professor que eu admirava muito, só que ele era um excelente teórico. E aí um dia eu encontrei ele no Facebook, vi os projetos, eu até queria, né, na época eu falava, nossa, quero ser tão bom quanto ele. Mas quando eu entrei no Facebook dele, tinha um monte de projeto raso. E nesse dia eu entendi, eu falei, olha, é diferente, né, a teoria da prática. E aquele dia foi uma surpresa muito, muito grande, assim, para mim. uhum, E eu acho que tem muito esse distanciamento também dessa galera acadêmica, dos profissionais que estão na prática, mas os profissionais que estão na prática também se fecham, enfim, né, entre essas camadas sociais que a gente discutiu aqui. E aí o resultado disso é o que a gente está vendo, né, com esses projetos rasos. Então, eu acho que a live, eu tenho, né, esse intuito aqui com essa live, que é justamente divulgar, né, bons profissionais como vocês que estão fazendo
a diferença de fato e construindo a arquitetura contemporânea de qualidade, né, que são projetos que parece que são simples, mas que têm uma puta de uma complexidade, são projetos de fato potentes. E queria muito agradecer vocês pela, não só pela disponibilidade, mas pelo carinho, né, da forma que vocês me receberam. Então, muito obrigado. Valeu. Eu posso só Imagina. falar mais uma coisa? Eu Fique à queria falar aí vontade. pro pessoal novo, aí o pessoal da faculdade, o pessoal que se formou agora, que, meu, não desiste, cara. Vai para cima, que o começo é mais difícil. A gente também passou várias dificuldades no começo, depois começou a florir. O começo é bem difícil, mas, cara, É, estuda, vai mexer no BIM, sacou? Que o BIM é, vai te ajudar no futuro, mesmo que ele pode te atrasar agora. Se é para te atrasar, é melhor atrasar no começo do que quando você já tá cheio de trabalho. Então, assim, vai tipo, pro ArchiCAD, vai pro pro Revit. Revit, pro que for. E, meu, não desista do sonho, cara, que eu acho que é isso que é o fundamental. Faça com amor, meu. Tipo, eu acho que são as coisas, assim, muito básicas aqui, sim, sabe? Tipo, faça com amor, faça porque gosta, que, tipo, fazendo com amor, gostando, eu acho que, tipo, não tem como dar errado. Uma hora vai dar certo, sacou? E Tipo, é isso. uma coisa que eu queria acrescentar também para pro público aí é, cara, vai atrás onde precisam de você, entendeu? Não, a gente saiu de São Paulo, Santa Catarina, veio tá na Bahia, não não por desejo mesquinho, como os projetos, não, quero estar aqui. Não, a gente veio onde a gente era necessário. Uhum. E isso abre muitas portas, sabe? É, Sai da bolha, rompe um pouco. Às vezes, a, a sua realização está num lugar que você não está nem imaginando, sabe? é, E aqui é totalmente o nosso caso. A gente veio para outro lugar que a gente não esperava estar. O João é surfista, eu sou urbano. Aqui não tem onda na Bahia, onde a gente mora. E eu gosto de cidade, gosto de cinema, gosto de jazz. A gente a gente abdicou de muitas coisas superficiais, muitas coisas rasas das nossas e, e achou uma arquitetura muito mais profunda, né? E é, isso é muito legal, assim. Às vezes é bom sair da zona de conforto, sabe? Às vezes é. não tá, às vezes seu futuro não tá nos escritórios que você quer estar, às vezes está em outros lugares muito inesperados mesmo, É, sabe? acho que é isso. E vai com carinho, com calma, tenha paciência que, meu, que acontece, sacou? Tipo, vai acontecer uma hora ou outra acontece e você vai estar preparado, entendeu? Eu acho que é Uhum, isso. Que massa. sim. E dá pra ver Uhum. que vocês fazem com muito amor, então esse realmente é um conselho de coração que dá pra ver. Então é isso, gente. Muito obrigado novamente e espero aí um dia, se vocês tiverem aí uma disponibilidade, para que a gente faça outras casas, Sim, claro, porque claro, a Pode claro. E partir chamar. também pro pessoal aí, tipo, tiver alguma dúvida, tiver alguma coisa, o que a gente puder ajudar, a gente está à disposição. O É, nosso Instagram tá aí, pode fazer já pergunta, sigam o que a lá, gente pessoal. então, o uhum, que quiser, tipo, o nosso Instagram tá lá. Se quiser fazer alguma pergunta, alguma coisa, a gente tá para ajudar, a gente divide informação mesmo, sacou? sim, Tipo, não, a gente não tem esse ego, não. Então, o que der para ajudar aí, às vezes pode demorar um pouco a resposta, mas sempre a gente Mas vem. responde. né? É, João, fala pra gente o Instagram e Matheus também o seu Instagram. o, o, do, O o João meu foi é, aquele o do escritório. Fala você do escritório, eu falo o meu, que eu sou o meu mais. é o do escritório, é o wmv.arc, né? E o do Matheus, ele tem o pessoal. É que o meu pessoal eu não uso muito, gente. Então É, acho que é melhor ir Sim. o meu pro- pode me seguir no Matheus Schneider. É só escrever Matheus com THIO e esse sobrenome esquisito, que tem pouco na internet, então acha fácil. E eu repito, o WMV, que é o nosso escritório, sempre vai receber meu conteúdo pertinente à arquitetura, vai estar lá. Se você quiser ver outras coisas que eu faço, tem lá no meu pessoal, mas tá os dois disponíveis, só entrar. E sempre respondo também, podem me perguntar coisas, eu sou muito solícito nesse sentido. Beleza. Bom, então é isso, gente. Muito obrigado novamente e até uma próxima.
Então, até uma Obrigado. próxima, bom final Valeu, de só ano aí pra chamar, todos. qualquer coisa, mesa redonda, chama aí, tamo Pode junto. deixar. Um abraço, gente. Até mais. Valeu. Valeu, pessoal, por terem ficado com a gente aqui. Até mais.